Olá a todos, bem-vindos mais uma semana do nosso projeto de Parashat Shavua, em que sempre tentamos trazer para as nossas vidas, para o que aconteceu na nossa semana, para o que vai acontecer na nossa próxima semana. Nós tentamos trazer um ensinamento para nos fazer crescer, tanto de uma forma moral como de uma forma ética, e sem dúvida nenhuma para nos aproximar de Akadosh Baruch Hu, da fonte da vida, da fonte de tudo de bom que tem no mundo. E essa semana entramos em Parashat Re'eh. Parashat Re'eh tem coisas fortíssimas que nós iremos falar, Bezrat Hashem. Antes de começar, eu gostaria muito de dedicar cada palavra desse estudo em elevação da alma do senhor Luiz Lederman, Zichrono Livracha, Eliezer Ben Tovi, que no dia 29 de Av, que nesse ano vai cair na quinta noite e na sexta-feira, completam 17 anos do seu falecimento, que a sua alma esteja ligada à fonte da vida e que cada palavra que a gente fale aqui sirva para elevar ainda mais a sua alma e que ela se aproxime, sem dúvida nenhuma, mais e mais de Hashem. Então todas essas palavras serão Leilui Nishmato, em elevação da sua alma. Começamos Parashat Re'eh. A Parashat Re'eh, ela é muito famosa pelo início dela. Quando a Kadosh Baruch Hu ele fala Re'eh, veja, Anochi noten lifneichem hayom bracha uklala. Eu, Deus, estou dando diante de vocês hoje bracha e klala, a bênção e o contrário da bênção. E a gente normalmente tenta entender o que está fazendo aqui a bracha e a klala. Eu vou explicar para vocês por que eu faço essa pergunta, pessoal. Por quê? Na Parashá de Kitavó, algumas parashiot daqui para frente, nós iremos falar do momento que Moshe Rabbeinu ficou no meio de duas montanhas, chamadas de Har Grizim e Har Eival, o monte de Grizim e o monte de Eival. Metade dos líderes de cada tribo ficavam em cima de uma e metade de outra, e Moshe Rabbeinu falava brachot e falava klalot. Ou seja, a ideia de brachá e klalá, ela vai vir escrita depois. A grande pergunta é, por que Kadosh Baruch Hu justo agora, justo nesse momento, nesse último mês, como nós já falamos da vida de Moshe, por que justo agora ele vem falar de brachá e klalá? Por que não esperar para falar, olha, estão vendo essas brachot e essas klalot que eu estou dando para vocês? Então saiba, você tem a chance de escolher Ayom, hoje. Hoje não só apenas na época que a Torá foi escrita, mas hoje também, no ano de 5.779, no ano de 2019, na nossa vida, no nosso dia a dia, a cada segundo, nós temos a chance de ter essa escolha. A famosa escolha da brachá, de receber. E a gente vai explicar um pouco mais o que é receber essa brachá na nossa vida, ou chas v'shalom, ao contrário, a klalá. Mais uma ideia muito interessante, e a gente vai fazer isso entre parênteses para depois poder responder a nossa pergunta. Esse Shabbat é o Shabbat Rosh Chodesh Elul. Começaremos Bezrat Hashem a partir de sexta-feira à noite, Chodesh Arachamim Ve'aslichot, o mês da piedade e das desculpas. O mês que a gente começa já a ter um sentimento um pouco diferente. A gente já começa a lembrar que, se está entrando Elul, significa que Rosh Hashanah, o dia que o mundo todo será julgado, está chegando perto. E depois o dia que nós, sem dúvida nenhuma, seremos perdoados, Bezrat Hashem, pelos nossos erros, Yom Kippur também. Só que eu quero que vocês entendam uma coisa muito importante, pessoal. Esse Shabbat é um Shabbat muito especial. Por ser Shabbat, obviamente. 2, porque ele vai ganhar uma Kedushá de Rosh Chodesh. Mas eu quero também lembrar vocês algo importante. Esse Shabbat, ok? É o Shabbat que Moshe Rabbeinu, para conseguir a expiação, o perdão pelo pecado do bezerro de ouro, ele sobe pela terceira vez no Har Sinai. Ou seja, nós sabemos que ele fica nos primeiros 40 dias e 40 noites, depois ele desce, ok? Ele quebra a tábua no dia 17 de Tammuz, como nós sabemos, ele tenta o perdão pela primeira vez, e ele vê que ele não consegue, Hashem manda ele descer, ele desce, mas quando ele volta,
ele volta de uma forma completamente diferente. Ele volta porque esse momento é chamado de Et Ratzon. É o momento que Hashem, ele está pronto para poder aproveitar a nossa tshuva, o nosso arrependimento, a nossa proximidade a Ele, para poder fazer com que tudo na nossa vida ela possa mudar. Para fazer com que qualquer coisa que a gente queira tentar fazer, queira tentar melhorar, a gente sim consiga. Ou seja, não é só que a gente entra agora em Chodesh Elul. A gente entra no mês, e depois esse mês ele vai ser completado com mais 10 dias dentro do mês de Tishrei, em que são dias propícios para a gente mudar. Para a gente literalmente se transformar. Ah, mas como? Como eu posso fazer isso? Tem várias maneiras. O mais importante de tudo é você saber o que você precisa mudar. O mais importante de tudo é você começar a entender que está chegando a hora. Que esses dias são dias sagrados. São dias muito importantes que nós temos que aproveitar. Como nós já falamos em Pesach, falamos já em Shavuot também, sem dúvida nenhuma. Não são apenas dias no passado que lembram, são dias do presente. É o dia para a sua vida. São 40 dias que você tem agora na sua vida. De 30 dias de Chodesh Elul, onde os Faradim, eles já começam a falar Slichot. Os Ashkenazim falam na semana que cai Rosh Hashanah. E depois nós continuamos falando Slichot, pedindo até literalmente o dia de Yom Kippur, onde Hashem falou, Moshe, está tudo branco, não tem separação. Salachti kidvarecha. Então é o momento da gente começar a mudar. É o momento da gente começar a entender que nós entramos em dias muito sérios, em dias muito importantes, mas dias que a vontade de Hashem, de que a gente se aproxime dele, ele está fora do normal ao ponto que Deus, ele faz o quê? Ele abre mão do seu kavod, ele abre mão da sua própria honra, por um motivo muito simples, pelo bem de Am Israel. E a gente vê que a palavra de um homem, as palavras de Moshe Rabbeinu, quando Deus fala a Moshe, eu vou apagar esse povo, Deus, esse povo está baseado num tripé, Avraham, Yitzhak e Yaakov. Você quer que ele fique baseado só em mim? Me apaga. E ele tenta, e no final das contas, a Kadosh Baruch Hu fala muito claro, Moshe, salachti, eu perdoei, aval kidvarecha, pelo seu mérito, pelo que você fez. Então, pessoal, olha que potencial nós temos na nossa mão. Olha que força fora do normal nós temos na nossa mão, não apenas de mudar, mas da gente entender que se a gente realmente quiser, a gente pode. A gente vai conseguir. A gente tem como conseguir. Você só precisa dar o primeiro passo. Fechamos o nosso parênteses e voltamos literalmente para a nossa pergunta, onde nós falamos o que essa paraxá que fala de Brachá e Klalá está fazendo aqui. E a gente tem que entender que todos os mefarshim, quase os comentaristas, fazem essa pergunta. E eles falam, olha, você quer entender um pouco mais? Olha um pouco o final da paraxá da semana passada. Então na paraxá Ekev, pessoal, eu vou ler com vocês os 2 últimos versículos da paraxá para a gente entender. Deus está falando algo muito interessante. Ele fala o seguinte, Kol amakom asher tidroch kaf ragleichem, bo lachem yeh. Todo lugar que suas pernas passarem, esse lugar vai ser de vocês. Mina Midbar Levanon, do deserto até o Líbano. Mina Nahar Near Prat, do rio Prat. Ve'ad Hayam Acharon, até o último rio. E Yegivulchem. Essas serão as suas fronteiras. Ele está falando que aonde a gente passar com os nossos pés, esse lugar vai ser Eretz Israel. Esse lugar vai ser o nosso limite. Ninguém vai conseguir ficar parado diante de vocês. Eles vão ter temor. Deus vai trazer temor para toda a terra. Ou seja, quando vocês seguirem,
kasher diber alechem, como ele falou para vocês, ou seja, façam o que Hashem ele está falando, andem, caminhem, conquistem a terra de Israel e ela vai ser de vocês. O pachad, o medo e o temor, ele vai vir sobre toda a terra. Esse a gente sabe que é o matzav ideal, é a situação ideal que nós temos que conseguir chegar. Hoje em dia a gente sabe que ainda não está assim, apesar de avanços fora do normal que a gente tem, né? A gente escutou o que aconteceu no último sábado, onde Israel, de uma forma, além de ser milagrosa, mas fora do normal, consegue interceptar um ataque que está vindo do Irã, está vindo do Hezbollah. A gente vê o quanto que as pessoas têm que entender que a gente está aqui. A gente tem que estar aqui, só que tem algumas condições para isso. Depois que Hashem fala para a gente, o lugar que vocês passarem, esse lugar será de vocês. Agora vem a nossa parashá e fala, veja, eu dou para vocês a brachá e a klalá. Eu dou para vocês a chance de escolher hoje o que vocês querem fazer. Ou seja, a vida de vocês, vocês têm a chance de fazer com que a vida de vocês seja uma brachá ou chas shalom ao contrário. Eu queria ler com vocês, em alguns momentos, o que o Rav Shimshon Rafael Hirsch fala sobre brachá e o que ele fala sobre klalá. Porque às vezes a gente acha o seguinte, a gente acha que brachá é quando a pessoa ela tem tudo de bom e klalá é quando a pessoa tem tudo de ruim. Vamos entender se é realmente isso, pessoal. Fala o Rav Hirsch o seguinte, venham comigo, olha só que coisa fascinante fora do normal. Ele fala o seguinte, quando ele traz a palavra re'e, ele fala uma coisa muito interessante, ele fala, por que ele fala re'e? Então ele fala, ani pone elecha al yesod kol advarim sheraita beinecha. Primeiro de tudo, por que eu estou pedindo para vocês a questão da terra de Israel? Porque vocês viram com os seus olhos. Vocês foram testemunhas de tudo o que aconteceu, de todos os milagres, de tudo o que aconteceu no deserto, saída do Egito e etc., como a gente já sabe. E ele continua e fala, ok? Va'asher skirazor chazra vevia otam le toda a terra. Ou seja, e agora é o momento de você trazer isso para a sua vida, ok? E ele fala, pessoal, al yesod koleile atamagia lichlal akara avadait. Quando você entende quem te deu isso tudo, com essa base você chega para o reconhecimento claro, she Hashem masar et atidecha leyadecha. Que Deus colocou o seu futuro nas suas mãos. O seu futuro, o que você será, quem você será, o que você terá, está literalmente beyadecha, está tão somente nas suas mãos. Porque a gente sabe que existem literalmente doutrinas, filosofias que falam, olha, está tudo escrito, já está tudo previsto. Se você nasceu, Deus me livre, uma pessoa, vamos colocar um exemplo, um perdedor, Deus me livre, você vai literalmente até o final da sua vida assim. Se você nasceu um ganhador, você vai estar assim. E assim a gente pode falar sobre tudo. Fala o Rav Hirsch. Não! A base de que você viu tudo o que aconteceu, você viu quem era Mitzrayim e o que eles se transformaram, você viu os gigantes que tinham em Eretz Israel e aonde eles foram, no final das contas. Isso faz para te provar que quando você tem a Akará, a Vadait, quando você tem esse reconhecimento claro, você vai entender que Deus colocou o futuro da sua vida, o futuro da sua família, o futuro do mundo, beyadecha, nas suas mãos. Pessoal, está nas nossas mãos. Uau, mas que coisa grande, que responsabilidade, sim, mas a gente tem que entender que a gente não está aqui à toa. A gente não está aqui para passar o tempo. E o Rav Hirsch, ele continua, pessoal, depois dessa introdução que ele dá, e ele fala uma coisa interessante. Ele fala, o que é berachá? O que é ter bênção? Ele fala uma coisa simples, mas muito interessante. Imatzav shel itpatchut lelo ma'atzor. Brachá
não é só quando você recebe coisas boas. É um momento de itpatrut, quando você está se desenvolvendo, mas esse desenvolvimento da sua vida não vai ter nenhuma atzirá, não vai parar. Você se desenvolve e esse desenvolvimento só vai te fazer crescer, só vai te fazer melhorar, só vai te fazer ser uma melhor pessoa, crescer eticamente, espiritualmente, materialmente, sem dúvida nenhuma. Você quer se desenvolver? Se desenvolva com brachá, porque brachá é o desenvolvimento de uma pessoa sem limites. Essa pessoa não vai parar. Ele continua e fala, o que é klalá e o que é, Deus me livre, o contrário. A klalá enena rak nigudá shel abrahá. Não é só que a klalá, Deus me livre, é o contrário da bênção. Ve'eni morar rak al choser itkadmut. E não está falando só que se a brachá ele é o desenvolvimento, a klalá seria o quê? A falta de progresso na vida da pessoa. Ela não consegue progredir. Ele fala, não é apenas isso. Ele fala, ela aklalai ifuchá shel abrachá. Não é só que ela está ao contrário. Ou seja, não é só que ela está, desculpa, não é o contrário, a palavra que ele usa neged. Não é só que ele está diante. Aqui tem brachá, aqui é klalá. É ifuchá shel abrachá. É exatamente o contrário. Se a brachá vai te fazer chegar aqui, a klalá vai te afundar, literalmente. E ele continua e fala, por quê? Por que a brachá, a klalá, desculpa, ela vai te afundar? Porque a klalá é você ser rek vechasser kol tochen. Uai. Ele fala que klalá, pessoal, não é isso que Hashem, ele vai te mandar um monte de coisa ruim. A klalá, quem faz para a sua vida é você, Deus me livre. Quando você se transforma lo aleino numa pessoa vazia e sem conteúdo. Uma pessoa vazia e sem conteúdo é ela que traz a klalá para a vida dela. Por outro lado, a pessoa que quer crescer, que quer dar o primeiro passo, que quer se desenvolver, que quer melhorar, fala o Rav Hirsch, isso é a brachá na vida dela. Essa é a própria brachá. Porque a brachá é quando ela se desenvolve, mas esse desenvolvimento ele vai só subir, mala. Só levantar, não vai descer mais. Porque a pessoa ela quer aquilo para a vida dela. Ou seja, aqui a gente está vendo algo fora do normal. Que o Rav Hirsch ele traz que a brachá e a klalá não é algo tão somente que Hashem traz para a nossa vida. A brachá e a klalá é o que nós literalmente escolhemos para a nossa vida. Você quer se desenvolver? Ou você quer ser uma pessoa sem conteúdo? Uma pessoa vazia? Uma pessoa que da boca dela só sai, desculpa a expressão pessoal, coisas feias, só sai coisas erradas, só sai lachonará, só sai literalmente olhar para os outros de uma forma negativa. Fala, você com isso tem a chance de trazer, Deus me livre, a klalá não é Hashem, é você. E por outro lado, quando você quer crescer, ninguém vai te parar. Porque Kadosh Baruch Hu colocou o seu futuro na sua mão, literalmente. Só para a gente poder terminar, ele fala o seguinte, Abrerá ben shnei afachim ele, ou seja, a escolha, quando você vai eleger entre esses dois opostos, como nós falamos, Netuná lefaneinu, ela é dada diante de nós. Aliedei Torat Hashem, pela Torá de Hashem, Ubanu adavar talui. Im navi aleinu brachá o klalá. Ou seja, tão somente depende da gente em trazer para a nossa vida a brachá ou a klalá. Ou seja, às vezes a gente tem um grande problema de falar, Hashem, eu quero tanta coisa, eu quero brachá, eu quero coisas boas, eu quero... Mas antes de tudo, você precisa se perguntar, você está trazendo isso para a sua vida? Você quer que a sua vida seja uma brachá? Você quer que a sua vida, Deus me livre, não seja vazia, não seja sem conteúdo? Então vai! Então se eleva, então dá um primeiro passo. Isso é Rodesh Elul, isso é o que Kadosh Baruch Hu quer da gente. Ele não está pedindo para a gente agora sair do 0 e ir para o 100. Não. Ele quer que a gente saia muitas vezes do 0, ou do 1, ou do 2, ou do 10, e a gente vai para o 11. E a gente vai para o 12.
devagar, mas com firmeza. Firma a sua vida. Coloca a Torá Hashem, que a gente hoje tem à disposição em todas as línguas. Você pode estudar hoje o que você quiser na sua língua. Em português, em inglês, em hebraico, em francês, em espanhol. Não tem limite para como a Torá está difundida para o mundo. Que sabedoria fora do normal que Hashem colocou na nossa vida. Que geração que nós estamos. Se a gente for parar para pensar, há 1, 2 gerações atrás, eles não tiveram esse mérito. Hoje você tem tudo. Você pode usar tudo na sua vida para o seu crescimento. A grande pergunta é se você quer realmente isso. Vamos entrar, como nós falamos, em Shabbat Rosh Chodesh Elul. Ani ledodi vedodi li. É o momento de Ratzon. É o momento que a mesma força que Moshe Rabbeinu, como nós falamos, teve para conseguir o perdão de Am Israel por um pecado tão difícil como Chet Egel, nós também temos esse mesmo momento chegando na nossa vida hoje. Agora, ela está batendo na sua porta. Toc, toc, toc. A grande pergunta é se você vai abrir essa porta e com essa abertura da porta você vai trazer para a sua vida desenvolvimento e esse desenvolvimento não vai parar mais, ou se você vai manter Chas v'Shalom, essa porta fechada e continuar e fazer com que a vida ela se transforme, como o Rav Hirsch falou, numa klala. Você está trazendo isso quando você, Deus me livre, quer ser uma pessoa vazia e uma pessoa literalmente sem nenhum conteúdo. Uma pessoa, como nós falamos, que só sai coisas negativas. Nós sabemos qual é a resposta, pessoal. A resposta ela é muito clara. Mas até hoje e para sempre nós vamos ter essa escolha. Você quer a brachá ou você quer a klalá? E existe um midrash que fala que muitas vezes, para a gente conseguir ter esse desenvolvimento, para dar o primeiro passo é muito difícil. Para sair da inércia ou para começar a fazer algo que nós não fazíamos, é verdade difícil. Às vezes a gente olha um caminho um pouco mais curto, a gente fala, vou por ali. Só que às vezes o caminho curto, no final das contas, ele é o caminho mais difícil. E às vezes o caminho mais longo, mais trabalhoso que a gente pode ter, quando a gente chega no final desse caminho, uai, quanta coisa boa a gente vai ter. Quanta brachá nós seremos para a nossa vida, para o mundo, e que Bezrat Hashem HaKadosh Baruch Hu possa mandar só alegrias, felicidades, brachá e atzlachá para todos nós, e que tenhamos todos um Chodesh Tov, um mês maravilhoso, um mês de Parnassá, de Briut, e que Bezrat Hashem nós possamos nos encontrar apenas em alegrias, em felicidades, com desenvolvimento e com muitas e muitas e muitas brachot. Shabbat Shalom.